Olá, alunos do quinto ano. Nossa aula de hoje, Ciências, o sistema endócrino. Ok. O que é sistema endócrino, né? Qual a função dele? Ele tem a função de controlar e coordenar as ações do organismo junto ao sistema nervoso. Vocês viram que a aula passada eu falei sobre o sistema nervoso, não foi? Pronto. Agora o sistema endócrino, ele junto com o sistema nervoso, ele controla as ações, né, do nosso organismo, certo? Ele é composto de várias glândulas que se situam em diferentes regiões do nosso corpo. Mas o que são essas glândulas, né? As glândulas são estruturas que produzem substância chamada de hormônio. Vocês do quinto ano já devem ter escutado mais ou menos falar dessa palavra hormônio, né? Vocês vão ter uma mudança, né, para a adolescência, então essa parte de hormônio vai influenciar bastante nesse momento para vocês, né? E posteriormente a gente vai falar ainda de outras fases e vocês vão entender mais, né? Que são transportados através das correntes sanguíneas, que é através do sangue, né? E tem determinada função no local do corpo onde irá atuar, certo? Vamos conhecer algumas glândulas e suas funções, certo? A hipófise, né? É uma glândula situada na parte inferior do cérebro, certo? Que controla o funcionamento de várias outras. Também, ela é também conhecida como glândula mestra, né? Essa glândula também é responsável por produzir o hormônio de crescimento. Pronto. Aí chegou uma parte importante para vocês, né? Vocês estão crescendo e essa glândula é muito importante para essa fase do crescimento de vocês, ok? Tem um textozinho falando do crescimento, né? Do crescimento exagerado e a falta do crescimento que eu vou falar ainda depois desse slide aqui, certo? A tireoide para a tireoide, né? A tireoide é uma glândula que se situa na base do pescoço, aqui, certo? Em frente à traqueia, né? Vocês lembram da traqueia, do sistema respiratório, a gente falou, certo? Apresenta a forma de uma borboleta, a gente vai ver um desenho aí explicando cada uma, certo? A função dela é produzir, armazenar e liberar na corrente sanguínea os hormônios tireoidianos, auxiliando as funções de alguns órgãos importantes. Paratireoides são 4 pequenas glândulas, as paratireoides são 4 pequenas glândulas do tamanho de uma ervilha, certo? São as 4 que ficam aqui, né? Localizada no interior da tireoide. Elas produzem o hormônio paratormônio, né? Um hormônio que regula a quantidade de cálcio e fósforo do nosso sangue, ok? As suprarrenais ou adrenalina, ou adrenais, desculpa, a adrenalina vem depois. Alguém vai falar nessas palavras? Não, vocês já vão entender por quê, né? São glândulas que se situam acima dos rins da gente. Também vou mostrar a imagem, vocês vão ver, né? E elas produzem um hormônio, certo? Chamado de adrenalina, pronto, né? Por isso que vem esse nome, adrenais, né? Produz esse hormônio chamado adrenalina. Você já ouviu falar alguém que está fazendo algum esporte perigoso, ou que quer muito esforço, assim, ai, que adrenalina, né? Que adrenalina, né? Pronto, a adrenalina é um hormônio, né? É um hormônio também chamado de hormônio de situações de emergência. Por exemplo, se você se deparar com um cachorro querendo lhe morder, ativa logo sua adrenalina, né? O seu perigo, né? Fica em perigo, você fica com medo, né? Então ativa logo esse hormônio da adrenalina, ok? Esse hormônio é responsável pelas reações das pessoas em situações de grandes emoções, perigo, estresse e fadigas, certo? Agora, o pâncreas, né? O pâncreas, ela tanto faz parte do sistema endócrino, como faz parte do sistema digestivo, né? Ou digestório, como queira chamar, né?
é quem produz a insulina, certo? E o glucagon, hormônio responsável pelo regular a quantidade de glicose no nosso organismo, ok? Alguém já fez algum exame para que teste a quantidade de glicose no sangue, né? Ela pode estar alta, pode estar baixa, pode estar normal, certo? E os ovários também, né? Produz também um hormônio, né? Produz um hormônio de sexo feminino, responsável pelas características femininas, né? Pela ovulação, a liberação de óvulos, isso depois eu vou falar posteriormente em outro sistema, certo? Pela menstruação, durante a puberdade, que eu já falei que vocês estão perto de entrar, né? Eles são responsáveis pelo aparecimento de características sexuais secundárias da mulher, tais como o alargamento dos quadris, né? O crescimento dos seios, ok? E o crescimento dos pelos nas axilas e nos pubis, certo? E depois a gente vai, como eu estou falando, depois a gente vai falar um pouco. Agora o testículo, né? Nos meninos, produz hormônio sexual masculino, que são responsáveis pelas características sexuais dos homens na puberdade, né? Então, vocês também vão passar por essa fase, né? Essa fase de transição para chegar à fase adulta, né? Nessa fase cresce os hormônios pelos e o pênis, né? Os testículos, pelos e o pênis. Os testículos começam a produzir espermatozoide, certo? A voz muda, aparece a barba, os músculos se desenvolvem, certo? E o estresse, né? O estresse que eu falei que é lá nas suprarrenais ou adrenais, né? É um hormônio que você tem que ter muito cuidado, né? Com essa fase do estresse, né? Tem um textozinho no livro de vocês que fala sobre isso, né? Você sabia que o estresse pode causar o desregulamento do sistema endócrino, né? Isso mesmo, né? Porque resposta ao estresse pode desenvolver algum nível elevado fora do normal, né? Alguns hormônios podem aumentar a quantidade fora do normal, certo? Eu tô lendo aqui o que tem no livro, viu, gente? Isso pode causar diversos efeitos negativos em nosso organismo. O estresse, por exemplo, prolongado pode levar a um certo número de doenças, né? E o especialista que cuida desse caso, né, é o endocrinologista, doenças relacionadas ao sistema endócrino, ok? Agora eu vou falar aqui, ó, pronto. Onde é que localiza cada uma dessas glândulas que produz os hormônios, né? Primeiro que eu falei da hipófise, que é aqui, ó, né? Tá ligada ao sistema nervoso, certo? Ó. A tireoide, paratireoide, a paratireoide atrás da tireoide, aqui, ó, no nosso pescoço, certo? As suprarrenais aqui, ó, em cima dos rins. O pâncreas da gente, ó, o pâncreas também produz hormônio. Os testículos no homem, certo? E na mulher são os ovários, né? Ok? Produz os óvulos, né? Pronto. Agora, a gente falou da hipófise, foi? Que ela é uma glândula também que é responsável por produzir o hormônio do crescimento, não foi? Existem vários hormônios que atuam sobre o tecido ósseo, né? Sobre os nossos ossos. Um exemplo do hormônio de crescimento produzido pela hipófise, qual estimula o crescimento do corpo em geral, mas o efeito é acentuado sobre disco epifisário, né? Quando o indivíduo está numa fase de crescimento, e se há falta desse hormônio, né, ocorre o nanismo, é o hipofisário, né? E quando a produção desse hormônio é em excesso, ocorre o gigantismo. Aí na imagem vocês estão vendo, né? Uma pessoa que adquiriu o nanismo, né? Aconteceu uma falha, né? E o hormônio não desenvolveu bem, ocorreu a falta desse hormônio, né? E acabou causando um nanismo. E já outra que está do lado, né?
ocorreu um excesso desse hormônio, né? Uma quantidade muito grande desse hormônio e se desenvolveu os ossos, né? E acabou crescendo demais, que é o chamado gigantismo, ok? E aqui nossa agenda, o sistema endócrino, atividades, página 96 e 97. Ok? Nossa agenda. Dê uma lida no capítulo, que é importante, certo? Boa aula para vocês, alunos, bons estudos. Até a próxima.